Olá, meu amigo e amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando o nosso primeiro encontro neste sabadão, num dia em que coisas muito importantes, inusitadas, continuam a acontecer aqui no nosso país. Agora, o mais interessante para nós aqui no nosso Portal do José é que algumas análises, algumas previsões que nós fazemos aqui, elas acabam se confirmando, às vezes, muito mais cedo do que nós estávamos prevendo, mas elas acontecem. Como, por exemplo, algo que eu comentei com vocês há meses, em vários encontros aqui, de que a figura do inelegível teria várias estratégias para tentar fugir da cadeia. Bom, a primeira é tentar a defesa ali com seus advogados. A defesa é impossível. Está torrando a dinheirama que ele ganhou sem fazer nada com as pessoas que acreditam nesse covarde, nesse bandido, nesse criminoso, nessa pessoa sem caráter. E foi muito legal a gente ter feito uma live aqui com o ex-deputado Julian Lemos, porque ele, como uma pessoa que conviveu muito proximamente, ele sentiu na obrigação de falar aquilo que ele entende do caráter da criatura, porque a criatura ameaça ainda a nossa vida política, né? Pois bem, então a estratégia do inicial ali era cuidar no aspecto jurídico. A segunda era uma fuga, que estava ali pau a pau com uma defesa, uma estratégia de defesa. E a terceira hipótese é aquela dele tentar, uma vez condenado, e nós sabemos que ele será condenado, uma prisão em regime domiciliar. E para isso, eu disse para vocês, olha, assim que esse processo do Bolsonaro avançar, assim que houver ali a inquirição das testemunhas e tal, assim que começar a ficar mais próxima a data do julgamento, ele vai começar a ter problemas de saúde. Ele vai começar a passar mal, vai começar a ter um troço aqui, uma tremedeira acolá, um mal súbito em outro lugar, enfim. E o que aconteceu? Ontem ele apresentou, pelo menos foi noticiado, estava uma série de distúrbios, né, indo ao banheiro 10 vezes, enfim, aquela coisa toda, né? Os freios inibitórios foram indo embora, os freios orgânicos foram indo embora também, e aí a criatura começou a derreter, né? Enfim, isso tudo pode ser medo também, né? Bom, você depois coloca aqui no seu comentário o que você acha que está levando a criatura, né, a essa condição. Agora, hoje, nesse sábado, enquanto eu estou conversando com você, ele se internou e vai fazer uma nova bateria de exames. Mas isso é uma coisa aleatória ou isso estaria conectado a um outro propósito, né? Bom, antes de eu seguir aqui, é muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal, antes que eu me esqueça, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, porque a sua inscrição, seu joinha, seu comentário ajudam a gente a chegar a mais pessoas como você. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda, né? Então, isso feito aqui, isso é sempre muito importante fazer essa chamada, tá, gente? Bom, voltando aqui ao nosso tema. Então, depois que eu disse que a criatura teria esse comportamento, o que a gente lê hoje nos principais jornais do nosso país? O jornal conservador, né? O jornal do Mercadão. O jornal O Estado de São Paulo. Eles falam exatamente aquilo que nós falamos aqui no nosso Portal do José. O que diz a coluna? Bolsonaro reúne provas para tentar prisão domiciliar. Mas início da pena deve ser em regime fechado. Bom, eu também acredito que vai ser isso. Não acredito, depois de tudo aquilo que nós estamos passando no Brasil, que o inelegível vai ficar numa mansão feliz da vida, enfim, ele acha que vai poder se conectar com a internet e tal, que vai poder receber lá as pessoas para fazer presepadas, enfim. E não vai rolar isso não. Bom, após a decisão que beneficiou o ex-presidente Fernando Collor em maio, advogados e aliados apostam que chance de Bolsonaro conseguir direito a cumprir pena em casa é mais factível. Bom, mas aí a própria matéria vai falando aqui no caminho do texto que eles não acreditam que o ministro Alexandre de Moraes concederá a ele uma prisão domiciliar. É o que eu acredito também. A figura vai passar um tempo na cadeia e vai ter uma pena muito grande. Disso a gente não tem a menor dúvida. E, ao mesmo tempo que os fatos vão acontecendo nessa direção, a gente vai vendo que o bolsonarismo vai achando que um milagre o salvará. Eles ainda continuam com essa coisa nas redes sociais, que teve problema no inquérito, a delação do Mauro Cid, e que o ministro Alexandre de Moraes será sancionado. Uma coisa tão louca, porque mesmo que o ministro Alexandre de Moraes perdesse o cartão de crédito dele nos Estados Unidos, tivesse algum tipo de sanção, vocês acham que isso faria com que ele recuasse? A pessoa que enfrentou tudo que ele tem enfrentado esse tempo todo? Então, é uma coisa tão inútil
mas isso se soma a esse mundo paralelo criado pela figura do Sr. Jair e seus filhotes criminosos, né? Cada hora um está sofrendo mais consequências daquilo que fazem. E o ministro Alexandre de Moraes, ele continua, é impressionante, gente, é uma máquina, né? Porque ele mandou investigar o juiz que soltou o homem que destruiu o relógio do 8 do 1. Essa matéria aqui, né? O que aconteceu, né? Coisa absurda. É um juiz bolsonarista, né, gente? Porque o que leva um juiz que não tem competência administrativa, jurídica, sobre um fato, de entrar nessa esfera e alterar uma realidade que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal? Como, por exemplo, a condenação que sofreu lá a criatura do 8 de janeiro, o cara que quebrou o relógio. Então, como é que pode um juiz, sem mais, sem menos, mandar soltar uma criatura dessa? A questão é ideológica. Só que é o seguinte, esse juiz incompetente e criminoso, porque o que ele fez foi crime, não pode dizer assim, foi um mero ato administrativo, não, o juiz não pode. Se tem alguém que não pode alegar desconhecimento da lei, é o magistrado, né, gente? E o cara dizer, não tinha tornozeleira eletrônica, soltei sem tornozeleira, eu pensei que... Não tem que pensar nada. O que foi determinado pela justiça no nosso país, a mais alta corte, foi a prisão dessa criatura por muito tempo. Então, ele não podia estar sendo solto agora, ainda mais sem tornozeleira eletrônica. Então esse juiz agora vai se ver às voltas, não com a justiça estadual, porque ele é um juiz estadual em Minas Gerais, vai se ver às voltas com a Polícia Federal, que vai fazer um inquérito e vai mostrar que esse juiz praticou um crime. Porque o esquecimento, o migué, o João sem braço, para o Poder Judiciário, sobretudo para o ministro Alexandre de Moraes, não vai colar. Agora, o triste no meio dessa história é que você já sabe que esse juiz bandido, é assim que a gente tem que tratar, pessoas que agem dessa forma, quando ele perder o cargo na magistratura, porque isso é um caso muito grave, isso é um crime, ele continuará a receber os salários proporcionalmente ao tempo que ele exerceu a função. Isso é uma coisa que precisa ser banida do nosso país. Mas, infelizmente, o Congresso Nacional, isso é uma curiosidade que muitas pessoas têm, não tem o poder sequer de fazer um projeto de lei para mexer nessa estrutura do Poder Judiciário, porque isso representaria interferência do Poder Legislativo numa questão estrutural do Poder Judiciário. Então, como é que isso pode ser mudado? Por uma iniciativa de um projeto de lei do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, seria muito importante que o presidente do Supremo Tribunal Federal, ou um dos ministros, no caso mais progressista, o ministro Flávio Dino, que elaborasse um projeto de lei para acabar com essas iniquidades no Poder Judiciário do nosso país. Juiz bandido, vagabundo, criminoso, desafia a ordem constitucional, é punido e aí recebe um prêmio de ficar vagabundeando, recebendo salário, mesmo preso, mesmo se ele for para a cadeia, que é uma coisa absurda. Além de outras discrepâncias que existem no Poder Judiciário, né? Quando eu estava dando aula, eu tinha muitos colegas juízes, colegas professores que eram juízes, e eu falava com eles abertamente, gente, isso é uma iniquidade, vocês terem 60 dias de férias, isso tem que acabar. Eles mesmos diziam, nós também achamos que isso é um negócio que não é muito racional, né? Mas está na lei. Está na lei? Então é o seguinte, então vamos trabalhar para alterar a lei. Mas a gente está tão submerso nesses últimos tempos com essa gente enlouquecida que pautas importantes que dizem respeito à estrutura da sociedade brasileira, das instituições, acabam ficando de lado. Bom, mas o ministro Alexandre de Moraes continua a trabalhar paralelamente a isso, né? A máquina, é assim que a gente vai começar a ter que chamar a criatura, né? O ministro Alexandre de Moraes. Ele mandou para a cadeia, ou seja, condenou, votou por condenar líder do acampamento golpista a 14 anos de prisão. Moraes proferiu voto no julgamento virtual da denúncia apresentada pela PGR contra o tal senhor Diego Dias Ventura, 14 anos de prisão por participação nos atos antidemocráticos. O réu foi apontado como um dos líderes do acampamento golpista que foi instalado na frente do quartel do Exército em Brasília. Gente, e para terminar o nosso papo aqui, é impressionante como algumas revelações foram feitas aqui na entrevista que nós fizemos com o ex-deputado Julian Lemos, porque elas não dão conta da estrutura, do caráter das pessoas que estão nesse universo bolsonarista. É uma coisa, é uma simbiose de gente ruim conectada com gente ruim, com gente de vários campos, como o mundo religioso ou de pastores,
Mas uma coisa que eu tenho sempre chamado a atenção de vocês, e muitas pessoas perguntam, mas o que você quer dizer que o Bolsonaro foi funcional, né? Ele funcionou? Funcionou para quê? Gente, prestem atenção, se o Bolsonaro, com todos os crimes que ele cometeu, nossa sanidade física e mental, se ele tivesse uma única pauta, que fosse uma pauta progressista, se ele não fosse a favor da reforma da Previdência, se ele tivesse criado algum problema, autonomia do Banco Central, privatização das empresas públicas, se interferido na política de preços, alguma coisa assim, aumentado o salário mínimo, aumentado a aposentadoria, se qualquer desses segmentos tivessem feito defesa de algumas dessas bandeiras, estariam todos liquidados. E aí percebam, por exemplo, o Silas Malafaia, se ele entra em alguma discussão política estrutural do nosso país, é só futrica para infernizar as nossas mentes, os nossos corações, estressar a sociedade e não avançar para lado nenhum. Só para proteger bandidos, bandidos que mantêm o nosso país com essa desigualdade gigantesca e com um rebanho gigantesco para eles abocanharem, para levarem para suas igrejas, para arrancarem um pouco que essas pessoas têm. É isso que acontece, a gente tem que ser muito claro nessa perspectiva de análise, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Gente, um grande abraço, tchau!